Obrigada, pastor. A paz do Senhor, igreja. O pastor Natanael falou algumas coisas e eu queria mostrar um pouco para os irmãos na prática, que foi o seguinte: o meu pai era aquele tipo de espírita que benzia pessoas em casa e fazia sessões em casa, de mesa branca. Eu fui crescendo nesse ambiente, mas aí desde muito cedo, eu sempre gostei muito de ler e de estudar, e eu comecei a achar que tinha alguma coisa a mais ali naquele negócio. E aí, na minha adolescência, eu fui procurar o espiritismo kardecista. E eu fui para o espiritismo kardecista. Com 17 anos, fiquei lá até os 38. 21 anos da minha vida, aquela fase da vida que a gente é mais produtiva, que a gente está se preparando para o futuro, eu simplesmente joguei fora, né? Fiquei ali ouvindo aquele porção de bobagens, lendo aqueles livros, fazendo aqueles cursos, frequentando aqueles seminários, e até que um dia Jesus mesmo foi me buscar lá. Eu não vou me deter muito nessa parte, que é um processo da minha conversão, e o que aconteceu é meio demorado, mas um dia, se houver, o pastor achar interessante, eu conto detalhado. Então, eu só disse esse preâmbulo para os irmãos entenderem a minha bagagem do espiritismo qual é. E aí, irmãos, aquele livro que o pastor Natanael já falou algumas vezes, eu fiz um movimento ao contrário do que normalmente eu fiz do espiritismo para a Bíblia. Eu peguei os livros deles aqui, esses são mais novos, são aqui agora do ano 2000, 2002. Eu tenho só um do meu tempo, de 1976. E eu peguei nesses livros aqui, e peguei na Bíblia, e vim do espiritismo para a Bíblia. Porque as pessoas tentavam me convencer, me mostrar na Bíblia, e eu pegava a Bíblia, e eu acabava quase que levando os crentes lá para o centro. E ninguém conseguia me trazer. Então, como que eu fiz nesse meu livro? Ali eu dou umas dicas ali para os irmãos verem como é que o espírita pensa. Então, aqui, eu pedi para o irmão me ajudar, eu estou colocando aqui 3 exemplos de deturpações da Bíblia, o que é que Kardec ensinava e que eles fazem até hoje, esse processo de deturpação. Então, lá em 1 João, né, a gente já conhece o texto, eles vão parar a frase ali no mundo. Precisaria descer mais um pouquinho. Aí, irmãos, pode descer. O que eles dizem lá? O Kardec diz assim, o apóstolo João diz: como é que você prova? Pergunta para o Espírito se Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne e morreu para salvar a humanidade. O Kardec ensina, quem vai dar os meios de provar é o Espiritismo, que vai indicar características pelos quais se conhece os bons espíritos. O apóstolo João não falou que é assim que se faz a prova, é perguntando para o Espírito, que eles chamam de mentor, espírito de luz e guia. Pergunta para ele, pergunta para o Emanuel, pergunta e não sei para quem. O Emanuel, isso, Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne? Não perguntam. O próprio Kardec para o versículo lá no início do versículo 1. Aí, mais uma coisa interessante, lá na parábola de Rico e Lázaro, né? Que a gente conhece bem. A gente sabe que ele fala, manda alguém avisar lá em casa. E Abraão fala, não tenho como, eles têm Moisés e os profetas. Ele que ouçam Moisés e os profetas. E o Espiritismo ensina. Pode descer mais um pouquinho, irmão? Está até com um grifo. Espiritismo vai ensinar assim, ó. Pode descer mais um pouquinho, por favor? Abraão, pode parar. Abraão ouvia, o rico via Lázaro, todos eles se comunicavam. O que diz o verso? Abraão diz o quê? Tem um abismo entre nós, não dá para comunicar. O rico falava com Abraão, mas não comunicava com o outro que estava lá no Hades. E ele diz claramente, não tem como, tem um abismo. E o Espiritismo ensina assim,
O rico via que Abraão mandava sempre espíritos dar avisos aos homens na terra. O texto não diz nada disso, mas eles ensinam desse jeito. E aí, a resposta de ele dizer, eles têm Moisés e os profetas, o que ele vai dizer? Que ele sabia que Moisés contava tudo que precisavam para serem felizes, e os profetas, que são médiuns, dizem pela influência do Espírito o que se passa depois da morte. O texto bíblico não diz nada disso. Esse Caibar Schutel aí é uma autoridade, assim, eles não chamam ninguém de santo, mas é como se fosse um santo no catolicismo, é um dos muitos que o espiritismo reverencia, idolatra e tudo mais. E aí, mais um exemplo ali de apova bíblica, em Atos 4:12. Jesus, em nenhum outro há salvação, né? Não há outro nome debaixo do céu, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Olha lá o que o Espiritismo vai explicar. A salvação que Pedro se refere à nossa redenção pela observância das leis divinas. Nós somos espíritos criados por Deus, nosso Pai, e devemos progredir por nossos próprios esforços. Irmãos, e cadê lá o nome de Jesus? Jesus e nenhum outro a salvação. Como é que eles podem fazer cursos, dar aulas, apostilas, com uma deturpação flagrante no texto bíblico? Por quê? Porque o espírita não pega a Bíblia e vai lá olhar. E os poucos textos, apesar da incoerência, o pessoal não se atém a isso. E eu sei como é esse processo, eu também passei por isso, eu também nunca no Espiritismo falei, deixa eu pegar a Bíblia, deixa eu ver se é verdade o que tem aqui. Kardec transcreve no Evangelho do Espiritismo, ele diz que usou a Vulgata Latina na tradução francesa. Ele põe versículos aqui, muda a pontuação, muda tempo de verbo, ele dá vira um outro texto. Porque se a gente muda a pontuação, muda tempo de verbo, muda a colocação de pronomes, você muda o texto. E ele faz isso direto. E o espírita nunca pegou, eu nunca peguei, fiquei 21 anos lá, nunca peguei a Bíblia para ver se isso aqui estava certo. Então, assim, para finalizar, não quero me estender muito, esse tipo de fraude que eles fazem hoje, já Kardec já fazia, né? Porque Kardec dizia, olha, o Espiritismo é uma religião, uma ciência e é uma filosofia. É uma religião. O nosso pastor explicou bem para a gente aqui como é que começou, aquelas cadeiras que pulavam, batia o pé da mesa. Também tinha, o pastor não mencionou, mas a gente tem nos livros, no livro dos médiuns de Kardec, tampas de panela que voavam. O que a Bíblia diz? Como é que Deus se revela ao homem? Salmo 25:14, né? A intimidade de Deus é para os que os buscam, para os que o temem. Né? E Jeremias fala, buscar-me-eis, me achareis, como me buscares de todo o coração. Não com cadeira pulando. Como é que esse processo aí, de cadeira batendo, panela e essas coisas todas, levou mais ou menos 10 anos até quando ele publicou o primeiro livro dos Espíritos. Ele menciona aqui, eu tenho as coisas que eu estou falando, tudo marcado aqui com um clipe, se alguém tiver curiosidade. Ele menciona que de 1849 ele já tinha começado a observar, porque ele e o grupo lá de professores, né, todos os professores da Universidade de Paris, achavam que tinha uma causa inteligente. Até ele começar a escrever no lápis, que prendeu o lápis, um cestinho, 7 anos, de 1849 a 1856. Então, vocês imaginem se tem cabimento dizer que isso é uma religião. Aí, outra coisa, ciência. Pode descer um pouquinho, por favor? Filosofia. Irmãos, não existe manual básico de introdução à filosofia, curso de filosofia, compêndio de filosofia, coleção de filosofia que aparece Kardec como filósofo e nem o Espiritismo como filosofia. Quem diz? São eles que dizem.
Eles não são reconhecidos com filosofia em nenhum curso de filosofia, em nenhum lugar. Tá? E, por último, ciência, né? Eles dizem que são uma ciência. Ele fala que é uma ciência, mas a gente teve agora, né, na última metade do século passado para cá, as 3 coisas que mudaram o jeito de viver, mudou tudo na face da Terra. Conquista do espaço, a informática, a descoberta do DNA. Ele diz em um determinado momento aqui que se não fossem os espíritos começarem a vir trazer conhecimento, o homem não iria evoluir, porque todo conhecimento humano dependeria da revelação dos espíritos superiores. Nenhum espírito superior falou nunca: olha, vai acontecer uma coisa aí, computador, pessoal, vai surgir aí, vai revolucionar. O homem vai começar a botar satélites lá no espaço sideral e a comunicação vai ser instantânea de um lado ao outro da Terra por causa da conquista do espaço. Nunca espírito falou nada disso. DNA então, eu conversei com o pastor Natanael, seria uma coisa assim para a gente falar um dia inteiro, porque tudo eles atribuem à reencarnação. O DNA desmontou tudo. Aquele jeito que o seu filho tem, que parece do avô, parece do tio, que eles diziam, está vendo? Olha, é o mesmo guia. Olha, o meu tio antigamente sentava desse jeito, falava desse jeito. Não é, está no DNA. O DNA acabou com todas as características que eles atribuíam que era porque era a reencarnação de alguém, do tio, do avô, do parente. Então, não tem nada de ciência no espiritismo. E, a título de curiosidade, o Chico Xavier sempre foi muito pedido a ele que permitisse fazer um exame, estudasse o seu cérebro, e ele nunca permitiu, nem em vida, e depois que ele morreu, deixou um documento proibindo que o cérebro dele fosse estudado. Então, se é tudo tão correto, tão perfeito, e a prova da ciência, a gente poderia esperar que ele seria o primeiro a dizer, não, faço questão de ser estudado, eu faço questão de provar que é científico a minha psicografia, eu deixo o meu cérebro para estudo, para vocês saberem o que tem de diferente no cérebro de um médium, e ele nunca permitiu. E Kardec tem uma frase que é o finalzinho aí, que também consta aqui logo na introdução do Livro dos Espíritos, que a ciência não tem que se meter com o espiritismo, não é da sua alçada, e ele não aceita nenhuma manifestação, nenhuma opinião da ciência a respeito da comunicação dos espíritos. Isso aí ele já escreveu logo lá, quando publicou o primeiro Livro dos Espíritos. Está logo aqui na frente, se alguém quiser ler, está marcado aqui. Então, esse negócio de depois dizer, não, é uma ciência, mas eles não se submetem à ciência. Por outro lado, eles querem que todas as religiões se submetam à ciência, que a Bíblia seja vasculhada pela ciência, todas as ciências, a arqueologia, todo tipo de ciência que mexe, que teria a ver com coisas antigas, eles acham que quem estuda a escrita, quem estuda tudo, tem que esmiuçar a Bíblia, né? Agora, o que ele escreveu, o que os espíritos escreveram, isso aí a ciência não deve se intrometer. Então, essa postura de fraude, de querer dizer uma coisa que é e não é, isso aí já começa, foi desde sempre, é uma coisa marcante no espiritismo. E vou finalizar por aqui. Se vocês tiverem curiosidades, eles estão fazendo umas traduções da Bíblia, eu vou citar só um, pastor, só um, que é assim, para a gente ter uma ideia de como é que é a tradução de Bíblia que eles estão fazendo. Eles estão traduzindo lá, porque se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo disse, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E eles traduziram assim: se os mortos não se comunicam, Cristo não se comunicou. E se Cristo não se comunicou, é vã a nossa fé. Então, ressuscitou, virou, comunicou.
e vai por aí afora, assim, é uma coleção de aberrações, é uma mudança de verbo, e isso que eles estão dizendo que foram nas raízes do hebraico e do grego para corrigir a nossa Bíblia. E eles estão corrigindo a nossa Bíblia desse jeito aí. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, pastor. E a respeito do livro, alguns irmãos perguntaram, o pastor Natanael está fazendo umas observações que eu estou achando muito importantes, e eu também estou corrigindo a ortografia, porque esse livro foi escrito há muito tempo, 2005 até 2008. Então saiu ortografia nova, eu estou fazendo essa correção de gramática e vou esperar também as observações que o pastor Natanael está fazendo, por isso que o livro ainda não está disponível. Vai estar logo, vai estar em breve. Amém, irmãos? Muito obrigada. Deus abençoe.